Olá pessoal, nós hoje vamos estudar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, revisando assim alguns conceitos que já vivenciamos em outros anos, ok? Então assim, o Teorema de Pitágoras ele está relacionado com o triângulo retângulo. Então a partir do triângulo retângulo é que acontece essa relação. Dando uma revisada na questão do triângulo retângulo, para ser triângulo retângulo, ele tem que possuir um ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto, que aqui nesse desenho está simbolizado por esse quadradinho aqui laranja. Então esse ângulo aqui, essa abertura, ela mede 90 graus, consequentemente esse é um triângulo retângulo, ok? No triângulo retângulo também nós temos algumas outras particularidades. Nós vamos chamar esses lados aqui que estão junto com o ângulo reto, eu vou chamar de cateto. Então esse lado aqui A até B, ele é um lado AB, e eu vou chamar ele de cateto. Então a distância de A até B é um cateto, a distância de A até C é um cateto. Então eu tenho o cateto B, que é essa distância, o cateto C, que é essa outra distância. Falta o lado BC, que eu vou chamar de hipotenusa. Esse lado BC, que aqui está representado pela letra A, ele é o maior lado do triângulo retângulo. Então a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, está oposto, está do lado contrário do ângulo reto, certo? Então assim, os dois lados que estão juntinhos aqui do ângulo de 90 graus são os catetos. O lado que está contrário, o lado maior do triângulo retângulo, eu chamo de hipotenusa. Então essas são as características do triângulo retângulo, e nós vamos levar em consideração isso para poder compreendermos o Teorema de Pitágoras. Então o Teorema de Pitágoras ele relaciona o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Então essa figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus, que eu acabei de mostrar, e também é chamado de ângulo reto. Então eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. Vai acontecer aí essa relação que vamos chamar de Teorema de Pitágoras. Então, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, falando assim, a gente não entende muito, mas vamos compreender. Vamos passar a entender na prática como funciona essa questão desse teorema. Então, a gente traduzindo para uma linguagem matemática, nós temos o seguinte: a hipotenusa elevado a 2, ou a hipotenusa ao quadrado, ou o quadrado da hipotenusa, que é esse lado maior, que aqui é a letra A, ele tem que ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que são os catetos. Então b elevado a 2, ou b ao quadrado, mais c ao quadrado, essa soma ela é igual ao valor do quadrado da hipotenusa. Então essa relação foi observada e serve para qualquer triângulo retângulo, ok? Vamos seguindo. Aqui eu tenho uma demonstração utilizando o seguinte critério. Eu tenho um triângulo aqui retângulo de lados 3, 4 e 5, e construí um quadrado a partir deste lado 5, mede 1, 2, 3, 4, 5, um quadrado que tem lado 5, então 5 por 5, no lado 4, um quadrado de lado 4 unidades, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Se é um quadrado, então tem que ter 4 também desse lado. E um quadrado
a partir do lado que mede 3. Então, 3 por 3. Se eu fizer o quadrado desse lado maior, que é a hipotenusa, que é 5 vezes 5, então nesse espaço, nessa área verde, eu tenho 25 quadrados. Na área rosa, eu tenho 4 vezes 4, que dá 16 quadrados. E na área cinza, eu tenho 9, porque será o resultado realmente de 3 vezes 3, que dá 9. Então, é isso que é o Teorema de Pitágoras. Uma forma assim simples de demonstrar. Então, a soma de 9, que é um cateto, ao quadrado, a soma de 16, que é o quadrado desse cateto, 9 mais 16, vai dar justamente o 25, que é a hipotenusa. Então, essa é a relação. E sempre vai dar certo desse jeito. Então, eu tenho o quê? Esse quadrado, que é o 9, né? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Somando os quadrados que estão aqui, são 9 mais 16, eu tenho esse montante aqui de 25 quadrados. Isso aí é uma observação prática da questão aí da demonstração do Teorema de Pitágoras. Nós vemos aqui mais detalhado um triângulo pitagórico. Na verdade, eu tenho aqui 3, 4 e 5, que é o mesmo quadrado anterior, né? O triângulo retângulo anterior. E os quadrados anteriores também formados a partir da construção de quadrados com as medidas dos lados. Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a ao quadrado é a hipotenusa, que aqui é 25, né? 5 elevado a 2, que dá 25. 3 ao quadrado, que é o cateto, dá 9, mais 4 ao quadrado, que é o outro cateto, que dá 16. Então, 25 igual a 9 mais 16, 25 igual a 25, quando eu somo aqui. Então, é uma equação, é uma verdade. O 25 é igual a 25. Então, nós confirmamos aí também, mexendo aí nessa equação, fazendo as substituições dos valores. Aqui nós temos a mesma coisa. Os ternos pitagóricos, por excelência, são formados por números inteiros e, consequentemente, os seus respectivos números quadrados também são números inteiros. Esses ternos pitagóricos são triângulos que os lados são números inteiros. Não são números fracionários, não são números decimais, são números inteiros. Então, ele sempre vai gerar também uma hipotenusa que seja um número inteiro. Então, quadrados a partir de números inteiros. Aqui a gente tem a confirmação daquela outra equação que nós fizemos, 9 mais 16, 25, confirmando que 25 é igual a 25. Então, toda vez que eu tiver essa configuração dos lados do triângulo retângulo serem lados que medem números inteiros, então eu tenho aí um triângulo, um terno pitagórico. Aqui temos alguns, ó. Esse 3, 4 e 5 nós observamos na outra página. Aqui, ó, multiplicando por 2. 5 por 2 dá 10, né, que é o maior lado. 3 por 2 dá 6. 4 por 2 dá 8. Eu tenho aqui um triângulo pitagórico. Os lados são números inteiros. Então, verificando. 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Eu tenho aqui dois catetos. A soma desses dois catetos, dessa medida elevada ao quadrado, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, que no caso aqui é 10. 10 vezes 10, 100. Se eu somar 36 mais 64, eu tenho 100, confirmando aí essa igualdade. Vamos para outro terno pitagórico. Esse triângulo pitagórico aqui foi obtido através da multiplicação por 3 do triângulo original. 3 vezes 3, 9.
5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. Então eu tenho assim, 15 ao quadrado, que é a hipotenusa, tem que ser igual ao quadrado do cateto, 9, né? Mais o quadrado do cateto, 12. Então, 15 elevado a 2, nós vamos obter 225. 9 elevado a 2 é 81, que é 9 vezes 9, que dá 81. E 12 vezes 12 dá 144, que aqui é o 12 ao quadrado. Se eu fizer a soma 81 mais 144, eu tenho 225, que é justamente a hipotenusa. Confirmando assim, mais uma vez, a questão da veracidade deste teorema. Então agora nós vamos fazer algumas questões, né? Resolver algumas questões para nós aplicarmos essas teorias aí que nós aprendemos. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho x como esse lado aqui, 3 como esse lado e 4 para este outro lado. A gente observa que os lados que estão juntinhos aqui do ângulo de 90 graus são os catetos. Então eu tenho cateto 4 e cateto 3. Então aqui, ó, a hipotenusa elevado a 2 é igual ao cateto elevado a 2 mais um outro cateto elevado a 2. Se esses dois são catetos, esse x, que representa a medida desse lado maior, vai ser a hipotenusa que eu não sei quem é. Então x elevado a 2 é a hipotenusa elevado a 2. Eu tenho 4 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. Aí resolvendo, 4 elevado a 2 dá 16. 3 elevado a 2 dá 9, que é 3 vezes 3. E tenho ainda x elevado a 2, que é a hipotenusa, que eu não sei o valor. Descendo aqui, eu tenho x elevado a 2 ainda, e 16 mais 9, que dá 25. A gente sabe que a operação inversa da potência vai ser a raiz. Se eu tenho x elevado ao quadrado, eu vou ter aqui a raiz quadrada, como operação inversa. Então, nesse lado ela é x ao quadrado, passa como forma de raiz quadrada. De quem? Do número 25. E a raiz quadrada do 25 é 5. Ou seja, o x é igual a 5. Eu também posso pensar da seguinte maneira. Qual o número que é elevado a 2 dá 25? Vai ser o 5. Então, o 5 é o valor da hipotenusa em questão, que é esse valor do x. Beleza? Neste outro triângulo, eu tenho novamente a hipotenusa, tem um cateto que vale 10 e tem um cateto que vale 2. Eu sei que são catetos porque são coladinhos aqui com o ângulo de 90 graus. Então, vê só. A fórmula é A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a B ao quadrado, que é cateto, mais C ao quadrado, cateto. X é a hipotenusa que eu não conheço. 2 é um cateto, 10 é o outro cateto. Então, eu tenho 10 ao quadrado, que dá 100, 2 ao quadrado, que dá 4, e o x que eu não conheço, que está elevado ao quadrado. 100 mais 4 dá 104. Fazendo aquela técnica da operação inversa, transformando essa potência aqui, que é ao quadrado, ela se transforma do outro lado como raiz quadrada do 104. Então, a hipotenusa aí vai ser a raiz quadrada de 104. A raiz quadrada de 104 não tem exata, eu vou deixar assim mesmo, porque o que a gente quer agora é entender como é que chega. Depois a gente pode até verificar como encontrar essa raiz quadrada e outras possibilidades também. Temos mais um caso aqui. Hipotenusa é o maior, nesse caso é 13. O x está aqui representando esse lado, que é um cateto, esse outro cateto, que é 12. A fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A elevado a 2 vai ser 13 elevado a 2, porque 13 é a hipotenusa. 12 elevado a 2 é o cateto, esse aqui que eu conheço, que é 12, só que tem um cateto que vale x.
Observa que dessa vez não é a hipotenusa que está sendo procurada. Eu estou tentando encontrar aqui o valor do cateto, aqui, ó, x. 13 elevado a 2 é 13 vezes 13, que dá 169. 12 ao quadrado dá 144. X ao quadrado eu não sei. Eu vou fazer a seguinte inversão. Aqui afirma que 169 é igual a 144 mais x2. Eu vou inverter. Colocar 144 mais x2 igual a 169. Eu só inverti. O que está dizendo aqui não mudou nada. 169 igual a 144 mais x elevado a 2 e 144 mais x2 é igual a 169. É só uma inversão para que o x fique do lado esquerdo, para facilitar aqui a minha conclusão. Então, eu tenho 169, só que esse 144 aqui, a gente sabe que é uma equação de primeiro grau. Eu vou pegar esse 144 e colocar do outro lado com a operação inversa. Ele está positivo, vem para esse lado negativo, vem subtraindo. Eu tenho 169 menos 144, que vai dar 25. X ao quadrado igual a 25. A potência se transforma em raiz. Voltando aqui, a potência se transformou em raiz. E tenho aqui que x é igual a 5, porque a raiz quadrada do 25 é 5. Mais um exemplo. A2 igual a B2 mais C2. Eu estou procurando aqui quem? Observa. Ângulo de 90 graus, cateto e cateto. Então, o 9 é a hipotenusa. Já substituo aqui 9 ao quadrado igual 4 ao quadrado mais x ao quadrado. 9 elevado a 2, o 9 ao quadrado é 81, que é 9 vezes 9. O 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que dá 16. E eu tenho aqui x ao quadrado, que eu não sei quem é ainda. Então, fiz aquela mesma coisa que o procedimento de anteriormente. Fiz a inversão aqui. Eu coloquei 16 mais x ao quadrado igual a 81. O 81 já está aqui. Esse 16 eu quero passar para o outro lado para isolar o meu x. Ele é um número que está positivo aí, eu sei porque ele não tem sinal. Quando não tem sinal é positivo, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade com o sinal de menos. Ele vai subtrair. Então, 81 menos 16 vai dar 65. Só que o x ao quadrado eu não conheço ainda, né? Vou repetindo até chegar na conclusão. Essa potência se transforma em raiz, eu tenho, então, x igual a raiz de 65. Recorre que a raiz quadrada de 65 não tem exata. Então, eu vou deixar assim mesmo, por enquanto. Não vou resolver. Eu tenho que aquele cateto desconhecido, né, o x, vai ser raiz de 65. Então, nós vamos ficando por aqui. E espero que vocês revisem esse vídeo, revisem esse conteúdo, para que a gente possa fazer algumas atividades relacionadas. Então, ok, até a próxima aula. Até mais.